Senhores, nessa noite nós estamos aqui buscando realizar a justiça de forma plena. A justiça de forma plena, ela é realizada segundo os fatos, segundo a materialidade que há nas provas. A justiça, ela deve ser realizada segundo o que é apresentado no processo, porque se nós formos analisar as provas, os autos, são o reflexo da realidade, são o espelho da realidade. E, senhores, e nessa noite nós venhamos votar, e nessa noite nós venhamos decidir essa decisão de uma forma consciente, e nessa noite nós venhamos ter um olhar coerente face ao que foi apresentado no processo, face a cada situação apresentada no processo. Que nós venhamos olhar com imparcialidade, que nós venhamos olhar com, de certa forma também, frieza, e que nós venhamos olhar com discernimento. Por isso, vamos à defesa. Podemos ver que os fatos nos reportam o dia 4 de maio de 2002, quando a família Batista Mineiro teve sua casa invadida por dois elementos que executaram seu filho de apenas 16 anos de uma forma cruel, tirando do braço de sua mãe. Mas, senhores, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que está apresentando o processo para cada um de nós? O que os autos nos mostram? Os autos nos permitem realizar presunções? Os autos nos permitem realizar juízos de análise? Nós podemos observar o seguinte: no argumento anterior, o nosso réu, Luiz, já estava sendo chamado de Rambinho, já estava sendo chamado de justiceiro da cidade. Mas o que aponta para a culpabilidade dele? Nós podemos ver que ele é um homem que demonstra ter um preparo psicológico e técnico para o exercício de sua função. Tanto é que ele está no exercício de sua função durante 17 anos. Não é 1 ano, 2 anos, são 17 anos de carreira que o nosso réu possui. 17 anos de carreira, 17 anos de experiência de vida e de preparo. E nesses 17 anos nunca houve nenhum histórico de reclamação, nunca houve nenhum relato de disparo fora da atividade de seu serviço, de ameaças proferidas aos cidadãos. E nós podemos ver que nós não devemos desvirtuar a essência do nosso direito, porque o direito, ele é do fato e não do autor. E o que o fato nos apresenta? Será necessário nós punirmos e julgarmos a pessoa, o indivíduo, pelo que ele é, ou nós devemos julgar o indivíduo pelos atos que ele praticou? Devemos julgar o indivíduo por sua personalidade ou por aquilo que ele praticou, pela ação, a atitude tipificada em lei? Meus senhores, a Constituição Federal nos garante, em seu artigo 5º, inciso 57, a presunção de inocência. Nós não devemos tratar ou considerar culpado a pessoa antes do trânsito ter julgado da sentença. E nós podemos ver que ele já estava sendo praticamente tipificado como culpado. E se nos prendermos ao material, aos documentos que apresenta o processo, nós analisamos que em nenhum momento, na primeira declaração da senhora Michele, foi falado sobre Rambinho, na primeira declaração registrada. Na primeira declaração registrada em processo não foi falado sobre Rambinho, foi falado apenas que 2 sujeitos encapuzados invadiram sua residência. Os autos do processo nos passam isso. E nós podemos ver que essa ideia de nós julgarmos a pessoa pelo que ela é, o peso do julgamento que há sobre ela, é algo muito negativo. Por quê? Estamos julgando ele simplesmente pelo apelido, Rambinho. Foi falado que todo apelido tem uma origem, todo apelido tem uma base, todo apelido tem uma referência, mas nem sempre funciona dessa forma, porque o apelido, ele parte de pontos de vista, ele parte de presunções, ele parte de conceitos. Da mesma forma que você pode achar uma coisa, eu também posso achar outra. Eu acredito que a maioria dos senhores, em uma etapa da sua vida, teve algum apelido. Teve um apelido positivo, um apelido negativo. Mas eu quero te perguntar, esse apelido conseguia revelar sua verdadeira personalidade? Conseguia revelar quem você era? Isso se aproxima do ideal do direito penal do inimigo. O que o direito penal do inimigo tenta fazer? Ele tenta detectar autores sem haver atitudes, sem haver atos.
E nós podemos ver que o policial Luiz, ele levou uma vida exemplar em suas atividades. Não há relato e nem reclamações referente à sua conduta. E eu gostaria de perguntar uma coisa para cada um dos senhores. Será que nós estamos realizando um juízo coerente com as provas? Será que nós estamos realizando um juízo coerente com o que o processo nos apresenta? Podemos ver que essa situação está se desencadeando pela visão de uma mãe que teve o seu filho tirado, pela visão de uma mãe que está em desespero, em busca de justiça, pela visão de uma mulher que estava sob um forte momento de pressão, sobre um forte momento de dificuldade. E no momento de dificuldade, no momento de pressão, o que você vai parar para olhar? A vida do seu filho, a vida do seu ente querido que está sendo tirada? Ou você vai olhar para os fatores ao redor? Conforme foi descrito também, o local onde ocorreu o crime era um local que estava sobre obscuridade. O que eu quero dizer, era um local que era ermo, possuía dificuldades de localização, era um local isolado. Nós podemos ver que, segundo a localização, Silva Jardim, para ser mais preciso, Varginha, é um local isolado. É um local isolado, cercado por rios e florestas. É um local que tem uma difícil localização e possivelmente uma difícil clareza nos fatos. E nós devemos nos atentar justamente a isso, o que o processo nos apresenta, o que o processo nos mostra. Na alegação anterior, no argumento anterior foi falado: senhores, seria possível? Será? Mas eu quero falar sobre o que realmente é a realidade, o que realmente é apresentado a cada um de nós. Nós não devemos realizar juízos precipitados, mas nós devemos realizar juízos baseados em fatos. E o processo não mostra que Rambinho estava naquele local. Nós podemos ver que as alegações iniciais, o primeiro depoimento fala que somente 2 indivíduos encapuzados invadiram o local. Foi a primeira alegação que a mãe fez. Se ela realmente tivesse certeza da autoria do fato, ela teria falado naquele momento, ela teria indicado, mas não foi o que ocorreu. Nós podemos ver que depois ela somente falou essas coisas e no segundo depoimento ela começa a falar sobre características dos indivíduos. Como, por exemplo, ela fala que os indivíduos estavam trajando uma roupa camuflada de exército. Qual é o objetivo de uma roupa camuflada de exército? Se esconder. Significa se infiltrar em um determinado ambiente. A roupa de exército, ela oculta as formas físicas de uma pessoa, dependendo de como ela estiver posicionada. O outro elemento que é falado sobre máscara. Nós podemos ver que foi falado que ele estava utilizando uma máscara de carnaval. A mãe, ela fala que ele estava utilizando máscara. Os indivíduos que invadiram o local estavam utilizando máscaras de carnaval. E no depoimento do senhor Miguel, companheiro da senhora Michele, ele também confirma isso, que estava utilizando máscaras de carnaval e não uma máscara ninja. E nós podemos ver que quando nós colocamos uma máscara, é difícil nós podemos identificar uma pessoa. Nós não conseguimos identificar o olhar da pessoa. E até mesmo a voz da pessoa nós não conseguimos identificar, porque a voz ela fica abafada sobre aquele material da máscara. Os senhores conseguiriam identificar uma pessoa no momento de pressão, no momento de correria, de circunstâncias adversas. Os senhores conseguiriam identificar a pessoa somente pela presunção, somente pelo achar. Não. E eu gostaria de dar um exemplo nessa noite, um exemplo prático, referente a como o objeto da máscara, ele consegue tirar as certezas. Gostaria de convidar o nosso voluntário, o senhor Marcelo, para vir aqui. Senhores, eu vou fazer uma pergunta para ele, perguntas normais. Eu quero que ele responda, utilizando uma máscara. Senhor Marcelo, você está em qual período? Qual a sua idade? 22. Seu nome completo? Marcelo Ferreira Figueiredo. Correto. Por favor, tire a máscara. Tira a máscara. Senhor Marcelo, o senhor está em qual período? 7º período. Qual o seu nome completo? Marcelo Ferreira Figueiredo. Qual a sua idade? 22 anos. Senhores viram que sobre uma máscara, a voz ela pode ficar abafada.
E o principal motivo, a principal fonte de confirmação da vítima é reconhecer pela voz. Nós podemos ver que a voz do indivíduo ela fica alterada pelo material da máscara. Ela fica alterada pelo material em si que sufoca aquela questão. A voz é uma questão muito subjetiva também. A voz, ela pode nos confundir. Existem pessoas que têm o mesmo timbre de voz, como, por exemplo, dois cantores muito conhecidos como Roberto Carlos e J. Neto. Eles têm um timbre de voz muito parecido. Eu gostaria de perguntar, os senhores, por acaso, conseguiriam identificar um deles debaixo de uma máscara? Os senhores conseguiriam identificar o falar deles abaixo de uma máscara? E também uma outra questão que eu gostaria de levantar. Senhores, foi falado que a primeira vez que o Rambinho, no caso, o citado Rambinho, que eles consideram dessa forma, o indivíduo, foi falado que ele, a primeira vez que ele esteve lá, foi 5 dias, uma semana antes dos fatos. Mas nós podemos ver que isso foi colhido com base no que a nora falou para a senhora Michele. Os autos afirmam que a senhora Michele, ela soube dessa notícia através de sua nora. Eu gostaria de perguntar, por acaso a nora ela deu algum depoimento? A nora ela se manifestou sobre o caso? Não. A nora ela não foi localizada e nem se comprometeu a estar dando nenhum depoimento. Então, qual a certeza da primeira vez dele ter ido àquele local? Qual a certeza do primeiro contato entre as pessoas? Senhores, nós podemos ver que nós não podemos realizar juízos de valores equivocados. Devemos nos prender aos autos do processo. O que não está no processo não está no mundo. O que não está no processo não é uma realidade. Devemos nos ater ao que conseguiu ser provado. Senhores, o indúbio pro réu também é um princípio muito importante, que na dúvida é necessário nós decidirmos a favor da pessoa, decidirmos a favor do acusado. E não há uma completa certeza disso, porque o uso de uma máscara, a certa presunção, a consideração de um apelido é o bastante para condenar uma pessoa? Eu creio que não, porque não houve uma comprovação disso. Então, senhores, que nós venhamos ter esse juízo de consciência, que nós venhamos ter essa análise. Houve um caso em 2007 de um jovem chamado Jean Charles. Jean Charles, ele foi morto com 7 tiros também. E nós podemos ver que ele estava com seu rosto totalmente descoberto. Ele estava totalmente exposto e perante uma equipe treinada, uma equipe preparada para atirar somente em último caso. E nós podemos ver que mesmo ele estando com o rosto exposto, eles confundiram ele com um terrorista. Eles confundiram ele com um meliante, um terrorista naquele momento, e dispararam, sendo que eles estavam vendo a face da pessoa. E nós conseguimos contemplar a face, a presença do senhor Luiz naquele local? Conseguimos, atrás de uma máscara, atrás desses argumentos e presunções? Nós não conseguimos. Por isso, nessa noite, nós podemos ver, foi realizado uma análise, foi realizado um comparativo com a situação do jovem Jean Charles também. Podemos ver que ele foi confundido, estando com seu rosto totalmente descoberto, por policiais treinados, uma equipe treinada. E nós que muitas das vezes não temos argumentos, não temos os fatos que comprovam aquela situação, estamos aptos para estar realizando um juízo sobre aquele jovem? E para complementar, eu gostaria de convidar o meu assistente a estar apresentando também suas teses e argumentos. Só para corroborar o que o colega acabou de salientar, eu gostaria só de falar o seguinte para os seguintes jurados. Senhores jurados, tudo que foi falado aqui pela promotoria, nós poderíamos dizer que é relevante. Só que esqueceu-se a nossa promotora de provar uma coisa muito interessante: colocar o réu no local dos fatos. Porque a única prova que tem, que não é nem prova, é um indício apenas, é o depoimento da mãe. E a mãe estava em um momento de grande emoção.
tendo o seu filho ali, tendo a certeza de que ele perderia a vida. Como fica uma mãe nesse momento? Eu queria só contar uma história que aconteceu comigo, no escritório aqui perto. Eu, num dia, há menos de uma semana, a minha filha passou mal e minha esposa teve que levar a minha filha ao médico. E a minha filha tem 13 anos, eu tenho um garoto de 9. E, em virtude disso, eu estar trabalhando, ela ter passado mal, eu teve que sair para levar a minha filha ao médico, aqui no Hospital de Servidores. Meu filho de 9 anos teve que ficar em casa só, porque ele teria prova, a escola fica perto da casa, e ela me ligou, me avisou, eu ligaria de 1 em 1 hora para ele para ver como ele estava. E, para resumir a história, numa das ligações que eu fiz, ele começou a gritar do outro lado da linha, dizendo: pai, 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 eu estou passando mal. E eu fiquei desesperado. O que você tem? Corre para a casa da vizinha. Ele: pai, eu não consigo. Deu um grito, e nisso a ligação caiu. Eu fiquei tão desesperado que eu sentei na cadeira, as duas colegas que estavam do meu lado correram onde eu estava e disseram: Ronald, o que você tem? Porque elas disseram que eu fiquei pálido. Eu contei a história muito rápida para meu filho, está passando mal, está sozinho em casa. Eu peguei o meu telefone para discar o número da minha casa, não consegui discar o número da minha própria casa. Eu fiquei totalmente transtornado com a ideia da possibilidade de meu filho estar passando mal em casa e alguma coisa acontecer com ele. Agora, doutor Jurados, se eu penso que sou uma pessoa concentrada, fiquei assim com a possibilidade, imagine como não fica o coração, a mente de uma mãe, não na iminência, mas na certeza de que aqueles 2 algozes iriam tirar a vida do seu filho. Qual o discernimento que ela tem nesse momento para poder dizer que identifica alguém apenas pelo seu tamanho, pelo porte físico e pela voz, como já foi provado pelo colega, que é praticamente impossível de se reconhecer? Seria impossível se reconhecer a voz de alguém que você convive e conversa muito. Imagine a voz de alguém que você ouviu apenas de passagem, em algumas vezes. Não sei se eu tenho dificuldade de reconhecer voz, mas eu no telefone, ou mesmo ouvindo alguém falar, sem estar vendo a pessoa, eu reconheço a voz daquelas pessoas que eu converso muitas vezes. Agora, alguém que eu ouvi falar algumas vezes e reconhecer a voz nesse momento de emoção, parece, ao meu ver, ser impossível. Por isso, por falta de provas, eu creio que não tem outro veredito a ser dado pelos senhores e senhoras, senão inocentar o nosso cliente. Porque não há como colocá-lo no local dos fatos. Os simples argumentos que foram colocados aqui, os indícios que foram colocados, não são suficientes para condenar o meu cliente. E como já foi dito, tem uma conduta ilibada no meio da sociedade onde trabalha. 17 anos de serviço prestado. Justiceiro como? Nunca respondeu nenhum processo administrativo. E é benquisto na sociedade. Por isso nós gostaríamos de pedir aos senhores que, na hora que forem dar os seus votos, imaginem que este homem é inocente e nenhuma prova há nos autos que o coloque no local dos crimes, senão esse momento de depoimento da mãe em um grande momento de emoção. Por isso pedimos que os senhores absolvam o nosso cliente. Sem mais, obrigado a todos.